Você já sentiu uma mudança profunda em sua vida? Como se estivesse despertando para uma nova compreensão de si mesmo e do mundo? O despertar espiritual é como uma jornada única, não um caminho reto, mas como uma espiral de DNA. Alguns de nós passam por estágios repetidos, outros pulam, e cada jornada é feita sob medida. Enquanto nossos caminhos diferem, elementos comuns nos unem. Vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual, mantendo as coisas simples e claras. Hoje, vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual, oferecendo insights sobre cada estágio e ajudando você a identificar em qual estágio pode estar neste momento inicial da jornada de despertar espiritual. No estágio inicial, existimos profundamente dentro do reino do ego. É um estado de ser onde pensamentos e emoções governam sem consciência. O indivíduo se identifica de perto com esses pensamentos e sentimentos, acreditando que são uma parte integral de quem eles são. O ego tem um controle apertado, deixando pouco espaço para a separação entre o eu e a experiência subjetiva. Neste estado, os indivíduos podem se encontrar reagindo à vida em vez de moldá-la ativamente. O sentido de controle é limitado, levando à defensividade, raiva e negatividade. A vida parece se desdobrar como se fosse predeterminada, e qualquer trauma encontrado reforça a crença na falta de controle. O indivíduo se entrelaça com sua narrativa pessoal, vendo a vida como algo que acontece com eles, em vez de algo que eles criam ativamente. Ver os outros é desafiador neste estágio, pois a percepção é filtrada através das lentes das próprias experiências e projeções. Essa falta de clareza dificulta o entendimento genuíno dos outros, promovendo uma visão distorcida do mundo. O estágio do inconsciente é caracterizado por um profundo envolvimento com o ego, borrando as linhas entre o eu e o mundo externo. A jornada em direção ao despertar espiritual começa com essa realização, reconhecendo a necessidade de se libertar dos padrões inconscientes e explorar camadas mais profundas da existência. Isso marca o ponto de partida para a evolução em direção a uma maior autoconsciência e conexão com os aspectos profundos da experiência humana. Conforme se avança na jornada do despertar espiritual, encontramos o estágio transformador conhecido como morte do ego. Esta fase envolve uma profunda quebra do ego, o eu subjetivo que molda a identidade e percepções de alguém. É um processo no qual a identidade construída em torno de rótulos como gênero, idade, raça e crenças é desmantelada. A morte do ego não é uma morte física, mas uma dissolução das crenças firmemente mantidas sobre quem se é. O indivíduo percebe que o ego, a história que eles estiveram contando a si mesmos, não é a essência de seu ser. Todas as ideias e conceitos construídos em torno da vida, de Deus e da religião são eliminados, deixando um sentido de vazio e desapego. O que emerge desta eliminação do ego é um espaço interno, uma separação entre o eu subjetivo e o eu observador. No estágio do inconsciente, este eu observador estava obscurecido, mas agora se torna mais aparente. O indivíduo começa a compreender que não é apenas os pensamentos, emoções e identidade associada ao ego. A morte do ego traz consciência do eu observador, a parte que observa e experiencia a vida silenciosamente, sem se envolver nas narrativas do ego. O indivíduo começa a reconhecer que o ego não é o verdadeiro eu. É uma construção formada pelo condicionamento social, experiências pessoais e comportamentos aprendidos. Este estágio provoca uma mudança fundamental de perspectiva, abrindo a porta para uma compreensão mais profunda do eu. A jornada através da morte do ego trata de reconhecer a ilusão do ego, compreendendo que a história que se conta não é o núcleo de sua existência.
Isso significa uma transição para uma autoconsciência mais profunda, pavimentando o caminho para uma exploração adicional nas camadas da consciência e na natureza da realidade. Após a morte do ego, a jornada do despertar espiritual entra na fase conhecida como busca. Durante este estágio, os indivíduos embarcam em uma busca por entendimento, buscando o que é comumente referido como a verdade. A busca envolve uma profunda exploração de questões existenciais, um desejo de desvendar os mistérios de sua existência. Nesta fase, os indivíduos muitas vezes recorrem a várias fontes em busca de orientação. Eles podem se envolver com literatura espiritual, buscar sabedoria de mestres espirituais e se envolver em vídeos que exploram ideias profundas. A motivação por trás desta busca é um desejo sincero de compreender a essência de quem são, por que nasceram, o significado da vida e a natureza de Deus. Esta busca não é apenas uma busca intelectual, é uma exploração sincera, alimentada por um desejo genuíno de clareza e propósito. O indivíduo se dedica à prática espiritual, como meditação, contemplação, oração ou canalização, impulsionado por um impulso interno de se conectar com uma compreensão mais elevada. Enquanto navegam por este estágio, os indivíduos podem encontrar consolo em ensinamentos espirituais que ressoam com sua compreensão em evolução. A leitura se torna um caminho para a iluminação, com cada insight trazendo uma sensação de leveza e conexão. Esta fase é marcada por um desejo ardente de absorver conhecimento que se alinha com a compreensão emergente do eu e do universo. Conforme a jornada do despertar espiritual avança, os indivíduos alcançam um ponto crucial marcado pelo surgimento do eu autêntico. Este estágio é caracterizado por uma mudança profunda, longe da pretensão e pelo reconhecimento consciente da verdadeira natureza de alguém. No surgimento do eu autêntico, o indivíduo alcança um ponto em que a fachada que podem ter apresentado ao mundo começa a desmoronar. Fingir se torna cada vez mais desafiador e surge um sentimento de desconforto ao tentar se conformar às expectativas sociais que já não ressoam com o senso de eu em evolução. Esta fase, muitas vezes, revela a essência genuína do indivíduo, semelhante ao eu que eram antes da condicionamento social os influenciar. É um retorno à autenticidade frequentemente observada na infância, um momento em que as expectativas sociais ainda não tinham moldado a identidade do indivíduo. Durante este estágio, há uma conscientização intensificada do que realmente se alinha com o eu interior. Relacionamentos desequilibrados, ocupações que não ressoam e objetivos que já não servem ao eu autêntico começam a se desvanecer. O indivíduo sente uma crescente incapacidade de reprimir sua verdadeira voz e uma relutância em comprometer seus desejos genuínos. Em muitos casos, este estágio envolve mudanças significativas na vida. Empregos podem ser deixados, relacionamentos reavaliados e situações de vida alteradas para se alinhar com a autenticidade emergente. Este período pode ser marcado por um sentimento de turbulência, à medida que a energia antiga, que já não ressoa, é descartada, abrindo espaço para a entrada de novas energias. Além das mudanças externas, o surgimento do eu autêntico muitas vezes desencadeia transformações internas. Velhas feridas emocionais e traumas psicológicos podem ressurgir para serem reconhecidos e liberados. Altos e baixos emocionais tornam-se uma experiência comum, enquanto o indivíduo passa por um processo de purificação. Fisicamente, o corpo pode manifestar sintomas de ascensão enquanto se ajusta às novas frequências energéticas. Esses sintomas podem variar de intuição aguçada a sonhos lúcidos, premonições e outras experiências multidimensionais. O indivíduo se sintoniza com uma compreensão mais profunda de si mesmo
e do mundo ao seu redor. Na última fase da jornada do despertar espiritual, os indivíduos fazem a transição para uma vida de alinhamento. Esta fase significa uma integração harmoniosa de todos os aspectos de si mesmo com o mundo circundante. Vai além do surgimento do eu autêntico e se estende para uma conexão profunda com todas as facetas da existência. Viver uma vida de alinhamento envolve uma compreensão profunda e conexão consigo mesmo, com a alma, a mente e o corpo. Há uma aceitação compassiva das próprias limitações e um abraço perdoador das imperfeições que compõem a essência do indivíduo. É um estado de ser onde a autocompaixão se torna um princípio orientador. O alinhamento também se estende aos relacionamentos com os outros. Tendo abraçado o eu autêntico, há um fluxo natural de compaixão e perdão pelas limitações dos outros. O indivíduo reconhece que cada pessoa está em sua própria jornada única e há uma compreensão de que todos estão fazendo o melhor que podem com sua consciência atual. Esta fase envolve tornar-se o nutridor de si mesmo, sendo o pai de apoio, que talvez tenha sido necessário mais cedo na vida. É uma jornada em direção ao amor próprio incondicional, criando um ambiente de compreensão e bondade dentro de si mesmo. À medida que esse amor próprio profundo se aprofunda, naturalmente se estende para os outros, promovendo a compaixão nos relacionamentos interpessoais. Uma vida de alinhamento não se limita ao reino humano. Estende-se a uma conexão mais ampla com o mundo. Os indivíduos percebem sua interconexão com a natureza, as árvores, plantas, animais, o ar, a terra e até mesmo objetos inanimados. Esta interconexão torna-se uma realidade vivida em vez de uma mera compreensão conceitual. Enquanto uma vida de alinhamento reconhece a beleza e a luz na existência, ela também abrange um reconhecimento compassivo dos aspectos mais sombrios. Isso não é visto com cinismo, mas com compreensão e uma consciência de que cada aspecto contribui para a riqueza da experiência humana. Se este vídeo te tocou de alguma forma, gostaria de convidar você a compartilhá-lo com alguém que também possa se identificar com ele. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!